Fala, minha galerinha querida, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Neri aqui mais uma vez para a gente aprender um pouquinho sobre história da arte. Vamos lá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, ao que nós estávamos vendo, continuamos ali no final do século XIX e estamos vivenciando agora aquela fase da transformação da arte, como nós falamos, ok? No entanto, a gente passa pelo impressionismo, que é o grande movimento transformador da arte, e nesse período intermediário aí entre os impressionistas e os grandes nomes daí, os grandes movimentos das vanguardas europeias, vai aparecer um grupo, basicamente um grupo influenciador dessas vanguardas europeias. Que grupo artístico seria esse? Seriam diversos nomes, porém eu separei alguns para vocês hoje, como os nomes que ficam consagrados na arte, vão influenciar movimentos que vão se consagrar na arte, ok? Estou falando do Paul Cézanne, que a gente vai ver daqui a pouco, estou falando do grande Vicente Van Gogh, e o cara que vai ser o maior transformador da arte, um dos maiores artistas que o mundo já viu, fazendo basicamente introduzindo o sentimentalismo em obras de forma primordial através das suas pinceladas, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Gente, então vamos lá. Esse movimento pós-impressionista, basicamente, é o movimento que vai dar continuidade aí ao processo dos impressionistas durante o século XIX, ok? No entanto, esses caras vão criar técnicas muito próprias. Basicamente, vão se diferenciar do impressionismo justamente por conta disso, porque eles vão criar técnicas muito próprias, habilidades muito próprias, e o que diferencia eles dos outros grupos impressionistas. E esses caras vão trazer sensação, emoção e cores. Essa obra aí, Os Comedores de Batata, do Vicente Van Gogh, ela é uma obra extraordinária, meus queridos. Essa obra do Van Gogh aí, Os Comedores de Batata, você percebe essa utilização das cores de uma forma muito marcante. Como as cores, elas podem basicamente sentimentalizar uma tela. O uso das cores frias, ele vai dar essa tonalidade, basicamente, para que a gente possa perceber o clima de quê? O clima de tristeza, um clima melancólico, um clima que dá aquela ideia da miserabilidade, uma família camponesa, pobre, ok? E revela basicamente essa introdução. Van Gogh ele era um mestre nessa utilização das cores de uma forma assim extraordinária, que nos traz e nos remete todo o seu sentimentalismo, ok? Então, um dos pontos principais é essa diferenciação dos impressionistas para os pós-impressionistas. Os pós-impressionistas eles já começavam a introduzir as sensações, emoções através das cores, ok? Outro destaque que o pós-impressionismo traz para a gente é através desse carinha aí, ó. Então, gente, Paul Cézanne é esse cara que vai trazer um diferencial nos seus processos artísticos. O grande diferencial do Paul Cézanne é que ele vai começar a introduzir formas geométricas em suas obras, ok? As formas geométricas misturadas, pinceladas, não tão realistas, trazem a Paul Cézanne uma característica extremamente simples, mas que o diferenciava de todos os outros artistas da época. Paul Cézanne é também considerado um dos influenciadores do cubismo, lá o movimento que teve o grande nome do pintor espanhol Pablo Picasso como grande referência do cubismo, ok? Mas a gente percebe o uso dessas formas geométricas muito acentuadas aí nessa obra da Madame Cézanne, que ele basicamente mostra o rosto dela numa forma bastante geometrizada.
ok? Sem tanto realismo anatômico, os braços em forma cilíndrica. E a gente percebe aí as abas do chapéu dela extremamente geometrizadas. A gente não tem aquele realismo anatômico, aqueles efeitos de simetria extremamente perfeita. A gente tem basicamente um corpo humano em formas geometrizadas e não anatômicas. Claro que sem uma grande essência e sem aquele direcionamento mais radical quanto foram os movimentos e os artistas cubistas, mas basicamente algo extremamente introdutório nesse sentido, ok? Dando continuidade, a gente vai ter também os caras lá que vão desenvolver a famosa técnica do pontilhismo. E a técnica do pontilhismo, meus queridos, nada mais é do que simplesmente substituir as pinceladas por pontos. Um trabalho extremamente minucioso, que vai trazer basicamente um diferencial na arte e um brilhantismo, uma beleza diferenciada. Lembre, a preocupação desses artistas era justamente dar uma nova linguagem para a arte, já que a fotografia tinha substituído aquela estética da arte puramente realista e anatomicamente perfeita. Então, agora, o objetivo era criar um novo viés e uma nova ótica para esses artistas, para que a arte ela continuasse viva, a arte plástica nesse sentido, a pintura, a escultura, ok? O desenho. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente tem a famosa obra do artista George Seurat, que vai trazer justamente essa técnica do pontilhismo como algo extremamente modernizador e diferencial, e um diferencial para o cenário artístico. E agora, vamos para o cara. Esse, literalmente, é o grande artista do movimento pós-impressionista. Não só porque ele foi um dos caras mais brilhantes no cenário artístico, como também porque ele foi um dos caras mais esquecidos durante a vida no mesmo cenário artístico que hoje o idolatra, ok? Vicente Van Gogh, esse holandês aí, sério, com essa cara de poucos amigos, foi literalmente o cara que trouxe uma propriedade para o cenário artístico que se diferenciava de todos os outros. Esse autorretrato do Van Gogh, basicamente, define e expressa quem era esse homem, ok? Um homem literalmente de poucos amigos, um homem que encontrava na arte uma forma de expressar seus sentimentos, suas angústias, e um cara também que sentia, dentro desse cenário artístico, uma certa rejeição por suas obras. Era um cara que tinha um conhecimento do seu brilhantismo, ok? Porque o Van Gogh, apesar de ser um cara extremamente autodidata, ele estudou nas grandes escolas de arte e teve contato com os grandes artistas. Apesar de ser um holandês, ele passou muito tempo na França estudando arte, teve contato com grandes artistas da época e tinha um certo conhecimento do que estava em alta na época, e quando ele se deparava com algumas obras, ele se questionava: por que será que meus quadros não têm o espaço para algo que alguns outros têm? Então, os textos de Van Gogh basicamente são os textos das cartas que ele enviava para o seu irmão no seu período de estadia na França. E aí ele sempre questionava o irmão que suas obras nunca tinham o determinado valor, o valor merecido por aqueles trabalhos. E aí, meus jovens, a gente percebe o brilhantismo do Van Gogh quando a gente olha essa fotografia junto com a pintura. A sua pintura, basicamente, o seu autorretrato, meus queridos, ele basicamente revela muito mais o sentimentalismo do que a sua fotografia.
ele é uma obra muito mais expressiva do que o retrato. Então, a fotografia ela deixa ausente esse sentimentalismo que ele consegue embutir dentro da pintura, dentro do seu autorretrato. E aí, garotos e garotas, a gente tem uma série de obras do Van Gogh para a gente falar. Essa aqui é um autorretrato na época que ele ficou internado devido à sua automutilação. Ele cortou um pedacinho da orelha em um dos seus momentos de revolta. Van Gogh tinha vários problemas, ok? Problemas esses psicológicos que levavam ele a tomar determinadas atitudes, e esse também era um dos motivos que fazia com que ele não fosse um cara muito sociável. Então, a arte, basicamente, para ele, era uma forma de ele dialogar com o mundo, já que, através das palavras, ele não era, o contato social, ele não era uma pessoa muito acessível, muito sociável, justamente por esses problemas ao qual ele tinha. Uma das obras extremamente conhecida, que é o Quarto. Gente, em uma natureza morta, é extremamente difícil você expressar sentimentalismo. O que é uma natureza morta? Uma natureza morta é aquela que não tem presença humana, como essa obra aí, o Quarto. No entanto, quando vocês observam essa cena, vocês percebem que esse artista, ele tinha um toque delicado na sua pintura, que ele conseguia expressar o sentimento através dela. Veja, não tem cena humana aí. No entanto, ela tem o quê? Um grande sentimento de tristeza, angústia, melancolia, ok? Isso é expressado, isolamento, ok? Então, isso é expressado através dessa obra que o Van Gogh tão brilhantemente compôs. Os girassóis, eles são obras eles são várias obras, na verdade. Você tem ele em vários vetores. Você tem ele azul, você tem o girassol branco, mas o mais conhecido é o amarelo, justamente porque mistura as duas coisas que o Van Gogh tinha predileção, que era pelos girassóis, como as flores preferidas dele, assim como a cor amarela. E olha só, gente, um detalhe importantíssimo é que a gente percebe o sentimentalismo do Van Gogh quando ele coloca sempre os girassóis nesse sentido. Ó. Alguns girassóis morrendo, os girassóis basicamente indo ao seu fim. Era basicamente como o próprio Van Gogh às vezes se sentia quando ele estava nas suas crises depressivas, ok? O que o abalava muito nesse processo. E aí, Noite do Céu Estrelado, que é uma das obras mais conhecidas, já virou estampa de camiseta, que a indústria cultural já pôde se apropriar dessa imagem. Mas, basicamente, a Noite do Céu Estrelado mostra dois cenários que são fictícios. Por quê? O cenário real, esse cenário real, ele não existe. Eles são dois pedaços de dois mundos que o Van Gogh basicamente tentou representar em uma tela só. A vila, que mostra aí uma igrejinha no fundo, é basicamente a vila onde ele ficou internado durante o seu período que ele cometeu sua automutilação. E essa árvore que apresenta em primeiro plano é uma árvore da região holandesa de quando ele vivia na Holanda, e era uma árvore que ele frequentava muito, que era extremamente conhecida por ele lá durante a sua infância. Então, basicamente, essa imagem representa dois cenários. Um detalhe, as pinceladas em espiral do Van Gogh, basicamente, elas são pinceladas, ok? Que mostram uma técnica extremamente original do artista. É basicamente algo típico que ele faz, típico do próprio Van Gogh.
Isso é muito expressado quando a gente percebe aí a Lua toda em forma de espiral, as estrelas também, que são representadas, e é uma tela de um brilhantismo extraordinário. Então, essa daí, o campo de trigo e corvos, como essa obra é chamada, é considerada uma das últimas obras de Van Gogh, ok? E basicamente já revela um contexto extremamente mórbido, pois você tem um caminho no centro que você conduz a uma cena já extremamente repleta de escuridão e a chegada dos corvos em um campo de trigo basicamente simboliza aí a morte. Van Gogh, tempos depois, vai cometer suicídio, okay? Dá um tiro no próprio peito e dias depois vem a óbito, pondo fim à sua própria vida. Durante vida, Van Gogh não teve nenhuma grande vitória na arte no sentido de reconhecimento. Van Gogh basicamente não tem registro de que chegou a vender uma obra, mas uma obra que foi vendida ao seu próprio irmão, e que não teve basicamente grande reconhecimento durante vida. No seu pós-vida, aí as suas obras passaram a ter um grande reconhecimento e hoje Van Gogh é considerado um dos maiores artistas, ok? Que o século XIX e século XX já viram. É considerado um dos maiores gênios do cenário da arte. Está aí junto com os saudosos artistas Leonardo da Vinci, o próprio Salvador Dalí, Pablo Picasso. Então ele é um dos ícones. Porém, durante vida ele não teve nenhum reconhecimento. Morreu pobre, sozinho e sem fama. Ok? Pois bem, meus queridos, esse foi um pouquinho de história da arte aí para vocês. Espero que a gente tenha aprendido. E lembrem, cuidem das vidas de vocês. Fiquem em casa, que tudo isso vai passar, ok? Tamo junto.